Glórias a Deus. Aleluia. E vamos para a palavra do Senhor, irmãos. Por favor, abram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Amém? Já está na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal. Amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem se assentar. Glórias a Deus. Meus queridos, eu não tenho como iniciar essa mensagem sem ao menos lembrar do que o Espírito Santo ministrou ao coração da igreja na última quinta-feira, nos cultos de células. Quem participou já recebeu. Mas eu acho tremendo o modo como o Senhor tem falado ao nosso coração. Resumidamente, aquela resposta que o Senhor Jesus deu aos saduceus, quando lhe fizeram ali uma certa pergunta, uma pergunta inclusive sem quase nenhum cabimento, né? Eles só queriam testar Jesus, e Jesus respondeu a eles: vocês estão errados, vocês estão errando, por duas coisas. Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras, e segundo, porque vocês não conhecem o poder de Deus. Então, partindo desta palavra, a gente percebe que em muitas situações de nossas vidas, nós erramos também. E tantas vezes é pelo mesmo motivo, ou porque vamos fazendo sem considerar, ou até sem conhecer as Escrituras, e tudo poderia ser diferente se conhecêssemos, ou também porque a gente não conhece o poder de Deus. E foi daí que surgiu aquele título: o que é que eu fiz de errado? Alguém aqui já fez essa pergunta para si mesmo? Onde foi que eu errei? Quem já fez? Faz um sinal para mim. Então, a gente pergunta isso para nós mesmos: onde foi que eu errei? Quando a gente quer dizer assim: eu tentei fazer tudo certo, eu usei todo o meu esforço, tudo que eu podia entregar para esta causa eu entreguei e não deu certo. Aí você pergunta: mas onde foi que eu errei? E a resposta é muito clara: errou tantas vezes por causa disso mesmo, porque você contou com o teu poder, você contou com a tua inteligência, você só considerou os recursos que você tinha naquele momento e se esqueceu que tantas e tantas vezes, até para as coisas mais simples, nós precisamos do poder de Deus. Então a gente cresce tantas vezes no caminho do Evangelho e acaba até por conhecer o próprio poder que a gente tem, né, no conhecimento.
Mas isso não significa que a gente conheceu o poder de Deus. Mas se por um lado a gente erra por essas coisas, na palavra revelada ao meu coração, nesta tarde, irmãos, eu já vinha pedindo a revelação da palavra, mas foi só nesta tarde, por volta assim de 4 horas, ali no último andar da igreja, que orando o Senhor colocou em meu coração esta mensagem. Uma palavra, diga-se de passagem, até bem conhecida. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizendo, pede, dar-se-vos-á, né? Ok, mas nunca foi como eu recebi hoje. Então, quero dizer que se por um lado a gente pode errar, por outro lado, ou dando continuidade ao que o Senhor vem ministrando no nosso coração, se este é o teu caso, se você, por alguma razão da tua vida, está, quem sabe, nesta hora, pensando em consequências ruins, pensando em situações que você enfrenta agora, e você mesmo está aí fazendo um diagnóstico, e você diz, foram as minhas escolhas erradas, foram as coisas que eu não entendi direito, e achei que eram certas, mas não estavam batendo com as Escrituras. Ou então, você que tentou algo com toda a boa intenção, aplicando todo o teu esforço, e não obteve o melhor resultado, e agora você está enxergando, olha, eu não considerei o poder de Deus. Poder de Deus não é algo que você tem que ouvir a respeito dele, mas é algo que você tem que experimentar, amém? E agora, como é que eu faço? Bem, é sobre isto que a palavra do Senhor vem falar ao coração da igreja, partindo desta base, partindo da leitura que nós fizemos nessa noite. Queridos irmãos, se tem algo que eu aprendi, assim, no mundo corporativo, foi que se eu tenho um problema, eu preciso também ter um plano. Não dá. Tem um problema e eu sento em cima, tem um problema e eu esqueço. Na vida da gente é assim também. Se você tem um problema, deixa eu te dizer claramente, você precisa de um plano. Um plano. Normalmente é chamado de plano de ação. E isso tem que acontecer na nossa vida também. Pode ser que você esteja aí agora exatamente enquadrado numa situação assim. Tem algo a ser resolvido no meu casamento, tem algo a ser resolvido no meu trabalho, tem algo a ser resolvido no meu ministério, tem algo a ser resolvido na minha vida. Muitas vezes é relacionado à tua fé, muitas vezes está relacionado a sentimentos que só você tem e você nem consegue explicar. Mas se você tem um problema, você precisa de um plano. Ah, pastor, mas Deus tem um plano para a minha vida. Pois é, se Deus tem um plano para a tua vida, significa que alguns problemas Ele quer consertar em você. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Mas o fato de Deus ter um plano para a tua vida, não significa que você não tenha que fazer nenhum. Não significa que você tenha que entregar tudo nas mãos deles e esperar que Ele faça aquilo que tantas vezes é você quem tem que fazer. Se você simplesmente deixa tudo ao Deus dará, e eu uso essa expressão porque ela é popular, ela é bem conhecida, e toda pessoa que diz, eu vou deixar ao Deus dará, ela não está entregando na mão de Deus com fé e confiança de que Ele vai resolver o seu problema, mas o que Ele na verdade quer dizer é que está jogando tudo para o alto, e está deixando tudo ao acaso. Mas você não pode deixar as tuas coisas lançadas ao acaso. O que vai ser realizado na tua vida, as questões que o Senhor vai tratar na tua vida, meu irmão, não pode ser lançada ao acaso. Ao contrário disso, a palavra do Senhor nos encoraja a fazer um plano. E talvez você já tenha feito planos. Quem sabe você já está caminhando sobre estes planos. Quem sabe tem gente aqui dizendo que eu quero é casar, o outro o que eu quero é mudar de trabalho, o outro que eu quero é comprar tal coisa. São os teus planos.
Nessa noite, o Senhor está aqui chamando a cada um de nós para fazer uma revisão nesse plano, para que a gente consiga ajustar esse plano, se necessário, para que ele fique de acordo com aquilo que o Senhor está ensinando a respeito de planos na nossa vida. Amém? Então você tem um problema, meu irmão? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual é o teu plano? O que você pensa em fazer amanhã? De que modo você quer lidar com isso? Você está disposto a brigar por isso? Você está disposto a largar de tudo? Você está disposto a esperar? Tudo é um plano. Até não fazer nada é um plano. Porque você decidiu, meu plano é, em primeiro lugar, deixo como está para ver como fica. Será que esse é o caminho? O Senhor nos chama aqui nessa noite para dizer, eu posso te ajudar a fazer um plano. Amém, meus amados? Nossas necessidades são muitas. Nós estamos sempre precisando de alguma coisa. E eu não vou nem aqui fazer a pesquisa, eu vou afirmar. Você está ouvindo esta palavra? Você está precisando de algo. Eu não vou nem perguntar sim ou não, porque sim, você está. Você está precisando de alguma coisa. E você precisa de um plano para que isso aconteça. Amém? Todos estão entendendo? Que plano é esse? A palavra do Senhor vem tratar disso com a igreja nessa noite. Nesses versículos aí. Primeira questão é a seguinte, irmãos. Existem necessidades que só podem ser supridas, situações que só podem ser resolvidas em Deus, pelo poder de Deus. Tem coisas que envolvem milagres, tem coisas que envolvem o sobrenatural, algo que homem nenhum pode fazer, mas que o Senhor pode fazer. Então isso tem que ser tratado, isso tem que ser elaborado. Se você vai fazer um plano, o Senhor quer te ensinar nesta noite que você pode fazer um plano e contar com Ele, porque sim, Ele está aqui dizendo, eu vou te ajudar. Tem coisas, meus amados, que não é exatamente um milagre, embora muitas vezes a gente até pensa que é, mas tem situações da nossa vida que elas vão precisar de homens, elas serão resolvidas por intermédio de alguém, de pessoas. Então, quando o teu problema é não ser correspondido, por exemplo, num amor, né? Você está esperando algo de uma pessoa. Quando você entende que alguém precisa te compreender, porque está impossível continuar assim, você buscando que a tal pessoa ou as tais te compreendam, isso não acontece, significa que você tem que buscar isso em pessoas, e isso vai ser resolvido com pessoas. E assim é quando você diz, eu não sou respeitado, mas eu gostaria, isso é para ser resolvido com pessoas. Quanta gente está aqui, nesta hora está dizendo, se tal pessoa me ajudasse. Então, é muito maravilhoso o que o Senhor me mostrou nestas palavras. Quero pedir para a Kátia colocar de novo. Olha, nós lemos do versículo 7 ao 12. Do versículo 7 ao 12. Deixa eu te dizer, do versículo 7 até o 11, trata daquilo que é possível ser feito em termos de um plano para a minha vida ou para a tua vida, quando eu preciso alcançar alguma coisa em Deus. Mas o versículo 12, ele fala de um plano que você tem que colocar em prática, quando você espera, quando você precisa de alguma coisa que vem de homem, de ser humano, de pessoas. Amém? Vamos repetir? Do 7 ao 11. É quando você está precisando de alguma coisa de Deus. É quando você espera que Deus
faça, que Deus te ajude. E o versículo 12 é quando você espera de pessoas, é quando se trata de alguma coisa que você espera de alguém. Todos entenderam isso? Faz um sinal para mim. Glórias a Deus. Então vamos por parte. Se você precisa de um milagre, você precisa do Senhor. Se esse é o teu caso, ouça o que o Senhor Jesus pede que você faça, o que Ele recomenda, o plano que você pode elaborar para você. Você pode chamar isso de processo, dá o nome que você quiser. Os planos no mundo corporativo, eu que venho da logística, eu trago algumas coisas que, se eu falar agora, pode até parecer um palavrão para vocês. Os planos de ação, quando existe um problema numa empresa, normalmente ele é feito e tem técnicas para isso, algumas matrizes, né? Talvez alguns aqui saibam o que é um PDCA, né? Talvez aqui muitos saibam o que é um 5W2H. Bom, você não precisa saber disso não. Em geral, é dizer assim, quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer e quem vai fazer. Amém? E é impressionante, irmãos. O Senhor Jesus, através de sua palavra, Ele vem aqui para te ajudar, para me ajudar a fazer uma revisão nesse meu plano. Pode ser que as coisas não estejam dando certo justamente porque o nosso plano estava um pouco diferente disto que o Senhor Jesus nos ensina. O primeiro versículo, relacionado ao que nós buscamos e esperamos em Deus, ele diz assim: pede e dar-se-vos-á. Então, primeira coisa, pedir. Isso fala de oração. Isso fala de oração. Depois ele fala, buscai e encontrareis. O buscar, meus irmãos, é algo que vai além do falar. Quando você fala em buscar alguma coisa, isto vai significar um esforço da tua parte, uma persistência, uma ação, alguns movimentos que nós temos que realizar para alcançar. E como terceira parte do processo, ele também fala em bater. E você sabe que esse bater é um bater de algo que se abre, é o bater em uma porta. Quando é que você tem que bater numa porta? É óbvio, quando você quer que ela se abra. E se a palavra está dizendo, bata que ela vai se abrir, significa que não é você quem vai chegar ali arrebentando com o teu pé, arrombando. Ou você está esperando que alguém abra por você, ou você não tem a chave. Mas o abrir de uma porta na tua vida depende de você bater. E se é para você bater até que ela se abra, o nome disso é esperar. Então vamos para o próximo versículo. O Senhor Jesus explica com mais detalhes, porque ele diz que aquele que pede, recebe. Então já começa por aí, se eu não pedir, eu não vou receber. Mas se ele diz, aquele que pede, recebe, a garantia de receber, quem está dando é Ele. Ele diz, o que busca, encontra. Então, se eu buscar até encontrar, eu não estou contando só com a minha capacidade de enxergar bem todas as coisas, e de ter as melhores ideias, de onde eu posso encontrar o melhor emprego, onde posso encontrar o melhor casamento, onde posso encontrar a minha melhor situação financeira. Mas eu estou buscando, e quem garante que eu vou encontrar? Quem garante? Quem está falando isso, irmãos? Quem está? Pode falar, quem? Jesus, Deus. E se Ele fala é porque Ele te garante. Se Ele diz, vai procurar que você acha, aí eu pergunto, você acha então que é para procurar feito besta? Não, Ele está te encorajando, Ele está dizendo, tem que ter isto no teu plano. Ore, peça, derrama teu coração na presença do Senhor, diga a Ele tudo o que você está pensando,
pede a ajuda dele, pede que ele faça aquilo que você não sabe fazer, pede, mas não pode parar por aí. Você pede e não faz mais nada. Tem muita coisa, meus irmãos, que o Senhor já nos entregou, tem muito caminho que já está aberto, tem muita coisa que a gente já pode fazer, e aquilo que eu já posso fazer significa algo que o Senhor Jesus está dizendo, é buscar, busca. O que Ele quer ver em você? Um esforço. Então você está entendendo? Eu não posso orar e deixar para Ele fazer, eu não posso orar e esperar que Ele faça, mas eu tenho que orar, e também eu tenho que me movimentar, eu tenho que buscar, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir atrás. Você sente isso pela palavra? E o bater? Pode ser que alguém aqui já esteja dizendo em seu coração, pastor, eu já pedi, eu já tentei tudo, já busquei, aonde eu podia buscar, eu busquei, e eu também já bati. O bater significa agora, se você fez tudo isso, espera, irmão, espera só mais um pouquinho. Por quê? Porque a palavra diz, olha o versículo 9, acompanha bem e você vai entender. Ele diz assim, qual dentre vós é o homem que pedindo pão, ao seu filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra para ele? Então o que o Senhor está querendo dizer ao nosso coração? Que aquilo que nós pedimos para Ele, e aquilo que nós buscamos, porque Ele nos ensinou a fazer isso, e confiamos que isso é certo, e se eu bati na porta e eu estou esperando, como Ele vai nos tratar? Como Ele vai tratar? Ele vai tratar como um pai trata o filho. É desta forma que Ele vai corresponder ao nosso plano de ação. É dessa maneira que Ele começa a realizar o milagre na nossa vida. É desta maneira que nós estamos trazendo o sobrenatural sobre nós. Amém? Então Ele fala assim, olha, o que você me pediu, eu nunca vou te dar uma coisa ruim no lugar. O outro versículo, ele diz, pedindo-lhe peixe, Ele vai dar uma serpente? Agora, irmãos, eu quero aproveitar esse versículo para fazer uma observação. Quando o Senhor Jesus diz, pede e recebe, e quando Ele começa a dizer que atende às nossas necessidades, assim como um pai atende, assim como um pai está atento à necessidade dos filhos e concede isso, porque Ele recebe o nosso pedido, irmãos, como um pai que está recebendo um pedido do filho que ele tanto ama. Amém? Todos estão entendendo isso? Agora, se você pede o peixe, nunca que Ele vai te dar uma serpente. Agora, se você pedir a serpente, qual é o pai que vai atender um pedido desse? Se você pedir um pecado, se você pedir o que faz mal para você, se um filho pede uma coisa dessa para o pai não vai conceder. Ele sempre vai conceder as coisas boas. Então, se você tem uma intenção boa no teu coração, algo que você precisa resolver, que você sabe que é necessário para você, que agrada ao Senhor, não deixe de pedir, não deixe de buscar, não deixe de bater, espera um pouquinho, o Senhor já vai te entregar, porque Ele é Pai. No outro versículo 11, Ele diz, olha, se vós, sendo maus, ou seja, falando com aquele povo que estava ali naquele momento, e vale para nós também, olha vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem me dirá então o nosso Pai que está no céu? Será que Ele não vai te dar aquilo que você está pedindo? É claro que sim. E não sou eu que estou afirmando isso por mim, ou porque gosto de vocês, ou porque vocês se puseram aqui a dar esta atenção para o pregador. Não, eu estou dizendo isso a você, porque é palavra do Senhor Jesus. Ele está dizendo em outras palavras, você pode confiar, eu já estou tratando disso. Eu estou cuidando disso para você, eu estou atento às tuas necessidades, eu estou considerando os teus pedidos. É como se Ele dissesse, pode continuar pedindo, pode continuar orando, pode continuar batendo, pode continuar esperando, porque eu já vou chegar com a tua bênção. Amém, irmãos?
Tudo isso é quando eu espero em Deus. Mas presta atenção no versículo 12. Olha como muda. Percebam essa mudança. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam. Pegaram a diferença? Até o 11 é o que Deus vai fazer. Quando eu quero que Deus faça, eu peço, eu busco e eu espero. O que é que tem que fazer? Pedir, buscar e esperar. Agora, quando eu quero que os homens me façam, quando as minhas expectativas e as minhas necessidades estão relacionadas a uma outra pessoa, a homens, não a Deus, a homens. Porque tem coisa que é Deus que você quer que faça, e tem coisa que é homem que você quer que faça por você. Sim ou não, igreja? Não sei qual é o teu caso. Não sei se você está lutando com isso. Não sei se você está esperando que alguém te compreenda, que alguém te dê a mão e caminhe com você num projeto. Mas se você está esperando de homem, presta atenção, porque muitas vezes, irmãos, o nosso erro é esse. Nós usamos o processo, o plano de buscar aquilo que nós só encontramos em Deus. Nós cometemos o erro de esperar em homens aquilo que é só Deus que pode fazer. E aí você vai lá, pede para o homem e ele não te ouve, busca no homem e ele não te ajuda a encontrar, bate na porta e ele não abre nunca. Porque o que você precisa de outra pessoa não vai ser tratado do mesmo modo como Deus trata os teus pedidos. Porque quando você vai buscar em Deus, procurar em Deus, precisando de Deus, Ele te trata como pai. Mas quando eu preciso de um homem, no muito eu posso procurar de um irmão. O tratamento de irmão é diferente do tratamento de pai, sim ou não? Por que muitas vezes nós estamos frustrados com aquilo que não acontece? Porque nós estamos invertendo os planos. Queremos que os homens façam aquilo que só Deus pode fazer, querendo que Deus faça o que são os homens que têm que fazer. Quem está me entendendo? Então, quando eu quero em Deus, eu peço, busco e espero. Mas quando eu quero de homem, é diferente. Você já está lendo aí na tela, você já deve estar adiantando a mensagem. É bom que isso aconteça, porque agora vai ser mais rápido para encerrar. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Então você não pode ficar esperando que alguém te respeite sem que você respeite. Mas tem uma questão de ordem aí, você prestou atenção? O que muita gente faz? O que muita gente adota para suas vidas? Aquilo que a gente aprende no decorrer da nossa vida. E muita gente usa, o quê? O pagar com a mesma. Muita gente adota isso. Eu pago com a mesma moeda. Quando você faz isso? Quando você só é legal com quem é legal com você. Quando você só ajuda quem te ajuda. Quando você só valoriza quem te dá valor. Isso vai piorando, porque você só ama quem te ama. E pior ainda, você só perdoa aquele que te perdoa também. Posso te dizer, você tem que ajustar esse plano. Todo aquele que aqui, nesta noite, está esperando alguma coisa de alguém, tem que fazer uma revisão nesse plano. Porque o Senhor Jesus é claro. Quando se diz respeito a alguma coisa que você, minha irmã, está esperando do teu marido, que você, meu irmão, está esperando da tua esposa, quando vocês, irmãos, estão esperando de outro irmão,
O plano não é ficar pedindo. O plano é você fazer primeiro. É entregar primeiro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Talvez isso seja algo que vai dar uma direção segura para a tua vida. Difícil que seja fazer, mas você pode parar, porque plano tem que ser pensado. A tua vida não é uma coisa qualquer, ela foi comprada com alto custo para você ir fazendo tudo de qualquer jeito, jogando tudo para o alto, perdendo tudo que foi construído tantas vezes por uma decisão insensata, impensada. Então vamos lá, não estou conseguindo, o que eu preciso fazer? Pensar assim: eu estou respeitando como eu quero ser respeitado, eu estou compreendendo como eu quero ser compreendido, porque isto é o que o Senhor Jesus está pedindo para você fazer. Se você espera de homem, esta é uma ótima ideia para você. Agora, se você tem reclamado, você só reclama. Você só aponta os erros. Você está igual os saduceus, querendo perguntar para Jesus que o homem teve uma mulher, que a mulher teve um primeiro marido e ele morreu, depois casou com o irmão dele, ele morreu também, depois casou com outro irmão e morreu também, e o outro também, e o outro também, e está fazendo uma pergunta insensata, e Jesus está respondendo: você está errado, porque você não conhece as Escrituras. Então, meus irmãos, olha, veja bem, se você só sabe da ordem, o que é que você quer que volte para você? Vocês estão entendendo? E às vezes fazemos isso entendendo que estamos corretíssimos no nosso modo de pensar. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, do modo como você quiser. Mas a única coisa que a palavra de Deus não vai garantir para você é que retorne para você diferente daquilo que você está fazendo. Certo ou errado? É mole? Não é mole, irmãos. Mas eu disse que tinha uma boa notícia, e eu quero encerrar essa mensagem dizendo a vocês que desde a quinta-feira o Senhor já apontava um rumo. Desde a semana passada o Senhor já levava a gente para uma correção. Desde quinta-feira, nos cultos de célula, o Senhor já vem tratando assim: olha, se por alguma razão você está caído hoje, e quando a gente fala caído, a gente quer dizer que está decepcionado, que está triste, que está inseguro do que está acontecendo, que as coisas, eu não estou de pé, estou caindo, eu estou caído, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma mão estendida para mim. Então, em Apocalipse 2, o Senhor fala assim: lembra-te de onde caístes, e retorne e volte para o primeiro amor. O que tem a ver amor com isso? O que tem a ver amor com caído? Tudo. Ah, mas será que a gente não está generalizando? Se fosse eu que tivesse inventado essa frase, tivesse dizendo para vocês: olha, gente, lembra de onde vocês caíram. Pare e pensa quando que as coisas começaram a dar errado para você. E vou dizer uma coisa, volte para aquele amor que você sentia lá. Você ia poder virar para mim e dizer assim: viu, pastor, não acha que você está generalizando muito, não? Resumindo todas as coisas no problema chamado amor, que já não é mais o mesmo, sentimento que já modificou. Bom, se tivesse sido eu o inventor desta frase, eu ia poder dar razão para vocês. Mas quem falou isso não foi outro, a não ser o próprio Senhor Jesus. E eu não acredito que ele está generalizando, não. É porque é justamente aí que se encontram os maiores problemas da nossa vida.
Vou ilustrar com um relacionamento amoroso. Quando conhece, é o amor da minha vida, é linda, é isso, é aquele inesquecível, né? É aquele negócio assim, desliga você. Não. Desliga você. Não, amor, mas eu não consigo, eu não tenho forças para desligar. Aí o outro diz, mas eu não vou dormir se eu deixar de ouvir a tua voz. Ah, mas como o primeiro amor é lindo. O primeiro amor é só planos, é só ideias, é só sonhos, né? Depois chega a hora de lavar a louça. Irmão, aí é que o negócio começa a pegar. Quem lava a louça hoje? Olha, já tem uns irmãos levantando a mão. Ô, glória, olha aí, ó. Tem gente aqui que não perde tempo, né, irmão? É isso. Por isso que lá vai quantos anos de casamento? 45. Quer manter seu casamento? Lave louça. Lave louça, troque fralda. Irmãos, olha, mas vê, quem é que está entendendo aqui o que a palavra do Senhor vem falando conosco? Muitas e muitas vezes nós vamos ter que fazer esse caminho de volta. E fazer o caminho de volta significa muitas vezes o seguinte: deixa eu ajustar meu plano, e agora eu vou caminhar sobre a palavra do Senhor. Amém? Tudo vai dar certo. Levanta aí, vamos orar. Coloca no teu coração, pensa aí, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Algumas mudanças serão necessárias. A pergunta é, você está disposto a ajustar o plano? Vamos ajustar esse plano. Você tem um plano? Será que ele está ali na palavra? Se não tiver, amém? Essa é a noite de começar agora mesmo. Tem coisa, irmãos, que não é só em Deus que você vai buscar. Tem coisa que também não é só em homens que você vai. Tem coisas que você vai buscar em Deus e nos homens. E aliás, ao mesmo tempo. Quantas coisas você precisa que tanto Deus como os homens façam por você. Exemplo, perdão. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa do perdão dos homens. Então você já entendeu o plano. Nestes casos você vai precisar olhar para o Senhor e dizer: eu sei o que eu faço, eu peço, eu busco, eu bato. Mas em relação aos homens, não tem como conseguir o perdão se você não perdoar primeiro. E toda pessoa que está pendente de liberar um perdão, creia no que eu vou te falar, você também está precisando de perdão. Não tem jeito. Perdão não foi feito para beneficiar o infrator. Perdão foi feito para curar aquele que foi ofendido. Então, podemos voltar ao primeiro amor, podemos lembrar de onde a gente caiu, podemos considerar os conselhos, as dicas, né? Mais do que dica, isso é a garantia, meu irmão, que tudo na nossa vida será alcançado em Deus, assim também será alcançado com os homens. Então o que você tem que esperar em homem, busque com eles, mas o que você tem que esperar em Deus, não adianta buscar em homens. Também não adianta que você espere que Deus faça tudo o que você pode fazer. Deus pode te perdoar, mas Ele não pode liberar o perdão que é você quem tem que fazer. Vamos revisar nossos planos. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Você que crê na palavra do Senhor, então você pode começar agora já fazendo o teu pedido, e eu creio que você já está entrando para um processo de vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos na tua casa, recebendo tua palavra, e entendendo que muita coisa não aconteceu ainda
em nossa vida, ou porque não cumprimos todas as partes deste plano, porque não fizemos um plano adequado, porque pedimos, mas cruzamos os braços, porque fazemos, mas não pedimos. E quantas vezes, tendo feito as duas coisas, nós desistimos, porque batemos uma vez e a porta não se abriu. Nesta noite, através da Tua palavra, o poder do Teu Espírito Santo sobre nós estamos entendendo que uma revisão no nosso plano pode ser feita. E eu quero aqui, Deus querido, pedir ao Senhor por cada um que aqui está ouvindo esta palavra, todos os que entenderam que é possível experimentar um novo tempo, que é possível recomeçar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu te peço nesta hora, Pai, que o poder desta palavra flua através do coração do meu irmão. Esta semente plantada, Pai querido, pode fazer com que os resultados se modifiquem. Todo aquele que não tinha esperança, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor renove a sua esperança, mas que possamos, todos nós, fazendo esta revisão de plano, seguir por um caminho diferente daquele que nós pensávamos, que nós possamos abrir mão das nossas próprias vontades, dos conceitos que nós mesmos ou criamos ou recebemos de alguém, mas que está errado, Deus querido, porque não estão alinhados com a Tua palavra. Que isto possa acontecer na vida de cada irmão que recebeu e creu na Tua palavra. É o meu pedido ao Senhor nesta noite, e desde já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia.